O episódio de hoje da série Brasil em Constituição vai mostrar que a Carta promulgada em 1988 foi o primeiro documento a tratar o racismo como crime. Qualquer grande modificação passa mesmo por umas tantas dores. Muitas já passadas, muitas presentes, o racismo estrutural, o preconceito estrutural. O país precisa de se enxergar e o país somos todos nós. Você sentiu racismo muito antes de entrar em campo? Muito antes. E o futebol, nem a fama, me livrou disso. Mário Lúcio Duarte Costa, o Aranha. Assim como milhões de brasileiros, esse jogador de futebol, escritor, casado, pai, tem muita história para contar. Desde pequeno, eu percebia que as pessoas mudavam de calçada quando cruzavam comigo na rua. A gente tem que se comportar de uma maneira diferente quando vai numa loja, não esquecer documento. Então a pessoa negra, ela vai desde criança se moldando para fugir do perigo que é, né? Em 2014 aconteceu um episódio que imagino tenha marcado sua vida, mas marcou muito o futebol brasileiro e o Brasil como um todo, né? Queria que você acompanhasse um pouquinho com a gente, para a gente relembrar, Aranha, por favor. No segundo tempo do jogo entre Grêmio e Santos pela Copa do Brasil, o goleiro do time paulista foi ofendido por parte da torcida do Grêmio, que estava atrás do gol. A torcida xingar, pegar no pé é normal, mas começaram com palavras racista, preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu fiquei nervoso, mas ainda estava me segurando. Aí quando começou aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, para não dar tempo de filmar. Mas as câmeras estavam de olho. Foi a primeira vez que aconteceu comigo, que eu tive condições de provar e de poder fincar uma bandeira ali, bater o pé e me posicionar. A família do Aranha se defendeu junto com ele. Bernardo, de 13 anos, entrou numa rede social para dar apoio ao pai. Eu tenho orgulho de ter um pai negro. Eu falei, força, pai, eu te amo. O caso foi parar na justiça. 4 torcedores foram acusados de injúria racial. Não é por acaso que os estádios de futebol são um palco importante no combate ao racismo. Na arquibancada gigante, o torcedor se transforma num pontinho na multidão e muitas vezes o ódio se revela. Mas quando entram em campo, consciência e constituição formam um time poderoso. Graças ao que está escrito aqui, a regra do jogo é exigir respeito. Em vez dos gritos do preconceito, está ecoando pelo estádio uma outra voz. Está na Constituição, racismo é crime. Durante muitos anos, muitas pessoas achavam que eram superiores a outra pela cor da sua pele, por ser branca. Então é necessário a gente cravar na Constituição que isso é crime, que você diminuir a vida de outra pessoa simplesmente porque o seu tom de pele é mais claro, isso não é certo, não é honesto, não é humano. Em 1988, no dia 13 de maio, entrou em discussão uma proposta do deputado Carlos Alberto Oliveira que definiu o racismo como um crime inafiançável e sem direito à anistia. Pela primeira vez na história republicana, exatamente neste ano que estamos comemorando 100 anos de abolição, nós estamos criando um mecanismo que permitirá um combate duro ao racismo, à prática do racismo em nosso país. Não há pior discriminação que vitima também os negros do que os baixos salários, a má distribuição de renda e a miséria. E assim ficou escrito na nossa Constituição, artigo 5º, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Inafiançável significa que a pessoa não tem o direito de pagar
entregar algum dinheiro para continuar solta. E imprescritível significa que pode passar muito tempo, mas a pessoa continua sujeita a ser processada. 100 anos depois da abolição, o Brasil ganha um documento que possa permitir superar a mazela do racismo. Foi nessa perspectiva que nós participamos da luta política pela conquista da Constituinte e da Constituição, a proclamação desse importante documento brasileiro. Juarez é jornalista e dá aulas na Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Professor, o senhor fez esse balanço histórico, né? Mas quando a gente olha para um passado bem recente, por exemplo, Dia da Consciência Negra, em 2019, nós ainda vemos fatos chocantes. Passei por um rapaz na rua e antes de chegar perto de mim, ele apontava alguma coisa e me chamou de macaco. Quando eu cheguei perto dele, ele estava com uma faca, um canivete desse que você abre assim, né? E ele me deu uma estocada, eu nem senti, eu só me dei conta depois quando eu fui ver a camisa toda ensanguentada, né? O que eu estou mais indignado é de no Dia Nacional da Consciência Negra, eu sou um militante nacional da luta antirracista no Brasil e sofrer um atentado desse em Bauru. Isso eu achei indigno para mim, indigno para a sociedade, indigno conviver com uma pessoa como essa. E a gente tem que tomar providências, é por isso que nós estamos aqui na delegacia. O delegado registrou o boletim de ocorrência como injúria racial e como agressão. Muita coisa que deveria ser tratada como crime de racismo acabou sendo tipificada ao longo dos últimos anos como injúria racial e nesse sentido poderia prescrever, né? Era um crime que poderia ter uma resposta penal mais branda. Nós queremos que isso seja tipificado como tentativa de homicídio e como racismo, para que, de fato, o espírito dos constitucionalistas de 1988 seja assegurado com essa compreensão. Em outubro do ano passado, o crime de injúria racial foi equiparado ao crime de racismo pelo Supremo Tribunal Federal. E é preciso superar essa vergonha histórica da sociedade escravocrata. E é preciso saber que se mantiver esse resquício de uma sociedade que não pode mais existir no mundo, a pessoa tem de saber que ela será criminalizada. E isso é um bom meio de dissuasão. A palavra tem um poder muito grande de ferir. E essa lei veio para somar, né? Mas a gente precisa ter mesmo uma mudança cultural, né? Não depender somente da lei para fazer o que é certo. Mário Lúcio, Juarez, seja Lívia ou Maria, quantos brasileiros ainda sentem o preconceito na pele? Em 2015, o vestiário da Unesp no campus de Bauru amanheceu assim. Estava assim nas paredes, nas portas, assim. Você já entrava no banheiro, você já enxergava nas paredes os nomes. As pichações racistas ofenderam diretamente o professor, as mulheres e os estudantes negros. O mais chocante para mim foi o que aconteceu com uma servidora terceirizada que faz a limpeza do banheiro. Dona Maria, ela disse o seguinte: me chamam de negra fedida, mas sou eu que limpo a sujeira dessas pessoas. Né? Na semana seguinte, alguém foi lá, emporcalhou o banheiro e escreveu: limpa de novo, negra fedida. Então, esse tipo de ação, que eu acho que ela é extremamente violenta. Eu não tenho estudo, né? Eu fui assim. Era roça, sabe, trabalhar na roça, trabalhar de empregada, então minha vida foi dedicada ao serviço. Então, quando a senhora entrou lá, a senhora não entendeu tudo logo de cara? Não entendi tudo, não. Só entendi algumas palavras que eram. O nome dele, Juarez Macaco. 500 anos de história do Brasil resumidos em uma frase. Dona Maria trabalha na universidade e não sabe ler.
historicamente, o povo negro brasileiro conhece a justiça e as leis pela violação da sua dignidade, da sua cidadania. E o direito autorizava a pena de morte contra pessoas escravizadas. Então, eu diria que a Constituição de 88 foi o primeiro documento que transformou isso. Foi o primeiro documento legal que, finalmente, se colocou do lado da população negra. Porque até então, no Brasil, o racismo só era tratado como contravenção penal, pela Lei Afonso Arinos. A Lei Afonso Arinos surgiu em 1951, mas ainda tratava o racismo como uma ofensa menor, que não era grave o suficiente para ser considerada crime. Mesmo assim, a lei literalmente abriu portas. A lei e a coragem de uma brasileira. Glória, você já nos contou tantas histórias, né? Uma das histórias que você contou, que foi importante para o Brasil naquele momento, porque além de contar a história, você tomou uma atitude. Vamos acompanhar ali? Na madrugada de hoje, por volta de 1h da manhã, eu tentei subir num dos apartamentos aqui deste hotel, o Rio Otton Palace, na Avenida Atlântica, em Copacabana, aqui no Rio, e fui barrada. Mas fui barrada não por ser jornalista ou por outro motivo qualquer. Eu fui barrada por ser negra. Um dos gerentes, o senhor Chester Stanley Petronis, disse que negra aqui não poderia entrar. Então eu fui até a 13ª delegacia e registrei queixa, baseada na Lei Afonso Arinos. Foi um momento de muita dor, não é? Porque o racismo, ele dói na alma. Quem não é preto nunca vai entender isso. E eu sabia que aquilo não podia acontecer. Eu não poderia ser discriminada, ser humilhada por causa da cor da minha pele. Porque na época que eu denunciei, com a Lei Afonso Arinos, esse gerente do hotel, ele foi embora do Brasil. Só isso, não passou um dia na prisão. Não, foi embora, acabou. Agora não. A gente tem como punir. Que diferença esse artigo faz na sua vida e na vida dos negros do Brasil? É uma diferença total, não é? Se não estivesse na Constituição, eu realmente não imagino o que seria de nós pretos. Eu acho que a gente estaria vivendo exatamente como no tempo da escravidão. Muitas pessoas, formadoras de opinião, adquiriram consciência de que existe um racismo estrutural e de que ele precisa ser enfrentado. A Constituição oferece um instrumental, mas as instituições têm que trabalhar e a sociedade tem que trabalhar. Quer dizer, um país, uma democracia não é feita de Estado, de poder público. É feita de cidadãos e de sociedade civil. Nós aprendemos a ser dignos, nós aprendemos a ser solidários, porque sem isso nós somos apenas egoístas, desumanos. São objetivos da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Amanhã, a série vai tratar do direito à saúde pública e o Jornal Nacional vai começar bem mais cedo, às 7:50 da noite, hora de Brasília. Se inscreva no canal Noir Games TV 2 para mais vídeos e notícias da televisão.